Olá, meu nome é Tiago Massicano, sou advogado por formação e membro voluntário do ILAF, o Instituto Lapidar Vidas. Agradeço mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com todos os nossos amigos, colegas, Bárbara, Juliana, Leonara, que vem a brilhantar mais uma live para o nosso Instituto. Hoje o tema é um tema muito importante, muito atual, e que várias pessoas vêm sofrendo no seu dia a dia, que é o bullying. Eu queria passar a palavra para a Leonara, para ela definir o que ela entende por bullying. Leonara? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga clínica, atuo na área com crianças e adolescentes, e eu estou muito feliz de poder estar participando dessa live com um tema que é tão atual, que é o bullying. Espero poder contribuir. Bom, vamos começar então. O bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de agressão e intimidação, porém são atos repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo. As agressões, elas podem ser físicas, psicológicas, verbais, e todas elas têm o caráter de humilhar, intimidar e traumatizar a vítima, né? Esse é o conceito do bullying. E nós gostaríamos de saber o conceito jurídico aí do bullying, Tiago. Leonara, o bullying é uma coisa tão atual que, inclusive, a lei é muito recente para o Brasil. É uma lei que aí anota aí quem puder anotar, é a Lei 13.185 de 2016. Ela foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff e ela define, dentro do seu teor legislativo, o que significa o bullying. Tá? É importante dizer que a definição do bullying, ela não existe uma tipificação penal, ou seja, não existe um crime específico para a prática de bullying. O bullying é uma pressão psicológica de uma forma reiterada e corriqueira, segundo a lei. E ela tem vários tipos. Nós temos o tipo verbal, moral, sexual, social, psicológico, físico, virtual. Todos esses, segundo a lei, é uma prática de bullying a pessoa que sofre um ato vexatório, seja por ação ou omissão, de uma forma muito importante, corriqueira. Bárbara, você tem algo mais para acrescentar na sua área? Com certeza. Bom, deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Bárbara, eu sou psicóloga, atuo na área clínica também, com ênfase em psicoterapia breve. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, LAF. E, bom, pegando o fio da meada, eu tenho uma frase que eu achei muito legal. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Então, assim, para ser um bullying, precisa ter aí algumas características. E quais são elas? Primeiro, tem que ter a intenção de você ferir o alvo, né? Segundo, repetição da agressão, como vocês disseram. Terceiro, a presença do público. E, por último, a concordância do alvo em relação à ofensa, né? A pessoa vai se sentir ofendida. Então, assim, algumas discussões pontuais, brigas, às vezes não é considerado bullying, tem que ter essas características. E aí nós perguntamos, será que esse fenômeno é recente, né? Leonara, o que você acha? Então, o bullying, ele não é um fenômeno recente, ele sempre existiu, né? No entanto, ele era pouco comentado. Atualmente, com a influência aí dos meios eletrônicos, das reportagens na televisão, a popularidade do fenômeno cresceu um pouco, cresceu muito, né? Pois os apelidos pejorativos e as brincadeiras ofensivas, elas tomaram aí proporções muito maiores, né? Levando à morte, suicídio, trazendo consequências graves. Então, o bullying, ele se tornou um fenômeno bastante comentado, né, na sociedade contemporânea. Mas ele tem um histórico aí, né, Bárbara? Tem. Inclusive, lá na década de 70, tem um norueguês que, depois de 3 suicídios que teve numa escola,
ele começou a querer discutir sobre o assunto, inclusive fez livros, só que na época ninguém deu ouvido, né? E com certeza tem também aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, acho que todo mundo aqui conhece. Ele era um garoto, foi dos anos 80, lá do Brooklyn, e tinha essa prática de bullying, ele recebia, né, o bullying todos os dias praticamente. Então, o conceito, o nome, não era falado esse nome bullying, mas essa prática acontecia já há muito tempo. Né, Tiago? E aí, e você, o que você acha dessa parte de leis, né? Como que vocês têm esse olhar? Olha, Bárbara, eu acho muito importante essa conversa nossa, porque a gente ouve muito sobre o que é o bullying. Você trouxe a parte histórica, eu estou trazendo a parte legal, a Leonara trouxe a parte psicológica juntamente com você. É importante definir o bullying nessa questão, para todos que estão nos assistindo, sobre a questão da intimidação que a pessoa sofre sistematicamente. Esse é um ponto fundamental do bullying, porque não é uma simples, como você diz, não é uma simples brincadeira ou uma simples agressão que a gente pode tipificar como bullying. Ela tem que ser de forma reiterada. Então, um dia você sofre uma agressão verbal, no outro dia você sofre uma agressão física daquela pessoa, no outro dia você pode sofrer até pela internet uma agressão, e isso de forma reiterada, com aquela prática para denigrir a tua imagem, a tua pessoa, você se sentir psicologicamente agredido ou mesmo fisicamente, entra o bullying. Essa forma de intimidação hoje, infelizmente, acontece muito nas escolas, no trabalho, ou até mesmo dentro de casa. Então, é importante todos entenderem realmente qual é o real significado para a pessoa, às vezes, que está sofrendo, ou a pessoa que é a mesma, até está fazendo essa prática, ele toma consciência de realmente o que ele tá cometendo, que é um ato, segundo a nossa legislação, ilegal. Né, Bárbara? É isso aí. Aí tem também uma questão, né? Como que é possível a gente identificar, então, o alvo do bullying? Tem aí algumas características. Leonara, você quer explicar um pouquinho? Claro, vamos lá. O alvo do bullying, né, ele costuma ser uma criança ou um jovem, geralmente já com baixa autoestima e um tanto retraído nos ambientes em que ele frequenta, escola, lar. Essas são características muito relevantes. Por quê? Porque pessoas com essas características têm uma dificuldade de conseguir reagir, né, às agressões. E os alvos também, eles apresentam tipos de características particulares físicas, né? Elas podem abordar ainda a cultura, a etnia, a religião, enfim, né? Então, geralmente são essas características, o que nos diferencia do outro, que é diferente para o outro, para o grupo. Né? Bárbara, Leonora, Oi. Aproveitando o gancho dessa informação muito importante que você veio trazer, você disse para a gente que é possível identificar o alvo do bullying. A gente consegue identificar o autor do bullying, o que ele leva a praticar esse ato? A gente consegue identificar, sim. Né? O autor, geralmente, eles são jovens também, né? Da mesma idade, geralmente é da mesma classe, e que sofrem algum tipo também de problema psicológico, que sofrem algum tipo de agressão no ambiente familiar, escolar, e aí eles transferem esses traumas por meio da agressividade contra os outros. Inclusive, nós temos um exemplo aqui que foi muito conhecido no Brasil, de um estudante de apenas 18 anos, que é da cidade de Itaiúba, do interior de São Paulo. Isso ocorreu em 2004. Ele sofreu assim agressões durante toda a vida escolar dele e depois ele transferiu para os colegas através de agressão física, né? Então ele chegou a matar 8 pessoas, né? Que aí levou uma prática muito danosa, né? Que é o atentado contra a própria vida de terceiros. Isso leva
um grau de psicologia muito avançado, né? O bullying, então, pode crescer e avançar, né, Leonara? Sim, a Bárbara pode comentar para nós alguns traços mais fortes, né, que aparecem aí psicológicos. O que acontece? Essa pessoa, com certeza, não soube lidar com seus sentimentos. Então, ela tem raiva, tem ressentimento, ela vai transformar isso, às vezes, na agressão, né? Não vai conseguir dialogar. Então, assim, que tipo de vazio ela está preenchendo, oprimindo o outro, né? Então, é também interessante a gente pensar o seguinte, tem a questão da sociedade. É legal a gente ver o bullying como uma forma de sintoma de uma sociedade desigual, por exemplo. Porque não é uma agressão ali momentânea. A gente tem que entender de qual origem essa pessoa veio, né? Como que ela foi criada, o que a história dela. Então, é muito mais fundo do que a gente imagina. Agora, Tiago, existe respaldo jurídico aí para o bullying? Como que funciona? Então, como eu disse logo no começo da nossa live, Bárbara, não existe uma tipificação penal para a prática do bullying, ou seja, não existe uma pena, existe uma instrução do que significa o bullying e de que as escolas e as instituições devem se atentar para a prática desses atos e coibir de forma preventiva para as pessoas que estão sofrendo esse tipo de prática, tá? Mas a lei, os juízes vêm interpretando a forma da nossa Constituição ou a forma da nossa questão legal de uma forma bem favorável para as pessoas que vêm sofrendo desse mal, tá? Então, a justiça, ela equipara, ou seja, ela iguala os crimes contra a nossa honra. Então, hoje não existe o crime de bullying, mas existem os crimes contra a honra, que são 3: calúnia, injúria e difamação, tá? A calúnia e a injúria, a diferença é que elas são tipificações penais de crime com penas, são penas menores, mas que a pessoa pode buscar na justiça uma reparação daquele dano, daquela prática que ele vem sofrendo, tá? Depois a gente pode divagar um pouquinho mais, como o nosso tempo é um pouquinho curto, é importante a pessoa ter o conhecimento que ela pode sofrer com o bullying, a calúnia, a injúria e a difamação, tá? Essas características e essas formas, ela é feita através de um profissional do direito que consegue identificar esse formato dessa prática de bullying e buscar o respaldo jurídico, tá? Mas, Bárbara, a minha pergunta, porque agora até eu quero solucionar as minhas questões aqui, estou com dúvida. O espectador, Leonara, Bárbara, ele consegue também participar desse bullying? A pessoa que está assistindo, que está vendo aquela situação? Quer falar primeiro, Leonara? Posso falar. Sim, Tiago, ele também participa, né, de uma forma um pouco mais indireta, mas ele participa de forma a reforçar o comportamento do agressor, né, e a incentivá-lo a continuar com a agressão. Um exemplo que a gente pode dar, que acontece muito, é quando numa sala de aula, algum colega tira sarro de outro colega, apelida, faz uma brincadeira ofensiva, e a classe toda ri, né? Quando a classe toda ri, o agressor, ele acha que ele teve uma aprovação da classe. E aí ele continua, né, cometendo esse tipo de agressão, seja com o mesmo ou seja com outras pessoas. Tem aí a omissão também, né? Que a Bárbara pode explicar um pouquinho melhor para nós, que existem alguns tipos aí. Então, tem especialistas que já alertaram que o terceiro personagem aí do bullying, sem ser, né, o agressor e o alvo, é o espectador. Então, assim, tem 2 tipos de plateia, vamos dizer assim, ativa e passiva, né, que você disse. A ativa é aquela que vai reforçar, que vai rir, que vai vibrar como se fosse uma torcida ali. E a passiva, que muitas vezes são pessoas que estão ali, querem até ajudar, têm essa intenção, mas ficam quietas por medo de ser também o alvo, né, na próxima. Então, é complicado.
Ô, E Bárbara, isso acontece também na internet, né? As pessoas que repassam, às vezes, uma mensagem vão também ser um coautor do bullying. Pode falar, Thiago, desculpa. Você falando exatamente o que eu ia comentar agora. Eu lembrei de um caso recente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, em que houve uma condenação de uma pessoa que sofreu a prática do bullying, que ela sofreu calúnia, difamação, injúria, pelo grupo de WhatsApp. Essa pessoa, ela era motivo de chacota perante as pessoas que tinham ali naquele grupo, e todo aquele grupo foi condenado a indenizar aquela pessoa por aquela prática daquele ato. Então, o dano moral, ele por omissão, ou mesmo a pessoa que praticou, ela acabou respondendo na questão jurídica sobre aquele dano efetivo que aquela pessoa sofreu. Então, você comentando sobre essa parte também da omissão, é muito importante as pessoas também se portarem de uma forma contundente quando existe uma prática corriqueira desse ato, de forma de que não condenam e não aceitam aquele tipo de situação que vem sendo aquela pessoa sofrendo corriqueiramente, tá? Então, vamos para frente. A gente está falando um pouquinho aí sobre internet, sobre WhatsApp, grupo de rede social. Hoje, a questão ela estourou com essa pandemia sobre a nossa convivência nas redes sociais. E eu queria chamar a Leonara para comentar um pouquinho como é que é o nome disso, ocorre mesmo bullying pela internet? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Leonara? Posso sim, Tiago. Então, isso que você trouxe é realmente muito importante, porque é a nossa realidade de agora, né? Tudo feito pelo WhatsApp, tudo feito através das redes sociais. O nome disso é bullying virtual ou cyberbullying, né? Que é quando ocorre através dos meios eletrônicos, com mensagens difamatórias, ameaçadoras, pode ser por e-mail, sites, redes sociais. E o cyberbullying, ele é quase uma extensão do bullying que é feito na escola presencial. Porém, ele tem um agravante, que ele não é feito cara a cara, né? Tem a questão aí do anonimato. Esse tipo de agressão, ela se torna um tipo de agressão um tormento mesmo para quem sofre, porque as pessoas já não conseguem se sentir seguras mais em lugares nenhum, porque nas redes sociais a exposição é muito maior. Bárbara, fala um pouquinho para nós sobre o cyberbullying, o anonimato aí. Acrescenta. Não, é exatamente isso. Fica mais fácil, né? A pessoa ali, o que está causando bullying, ele não quer se expor quanto expõe a vítima. Então, vira um espaço, é muito mais fácil de ter essa prática. E olha que interessante, eu dei uma pesquisada aqui, que o Brasil ele está em segundo lugar, atrás da Índia, tá? Como um dos maiores praticantes de cyberbullying. Então, é assustador, é muito alto o número, então a gente precisa realmente conversar disso e conscientizar as pessoas. Agora, na parte jurídica, Tiago, como que faz, assim, nesses casos extremos? Tem onde recorrer? Como que funciona? Como é um tema muito novo, Bárbara, não existe um procedimento para essas questões que envolve, até gostei do termo, cyberbullying, né? É muito fácil hoje as pessoas agredirem e denegrirem a imagem de uma outra pessoa através de um computador, da rede social, da internet, porque eles ali se sentem, às vezes, invulneráveis. E a questão do anonimato se torna muito presente nesse meio, tá? O que você deve fazer na prática? Tiago, eu sofri aqui um dano, eu estou sofrendo uma ameaça, estão denegrindo a minha imagem, estão utilizando a minha foto indevidamente, estão falando mal de mim, estão me atacando direto pela rede social. Então, a primeira coisa que você deve fazer, tirar print, fazer a prova física daquele ato. Então, tira os prints, antes de deletar, você grava aquelas informações, seja por vídeo, seja por áudio, seja pelas redes sociais através de fotos, tá?
Então, vai lá com o celular, tira um print da tela do celular. Se menor, o mais importante, procurar o responsável. Relata os fatos diretamente para o seu responsável, seja o pai, seja a mãe, a avó, o tio. O menor, ele deve estar amparado, porque ele sofre também, consequentemente, e pelo ele ter uma atividade vulnerável naquela situação, ele às vezes deixa para lá e isso torna-se um mal muito maior, tá? Segunda coisa, vai buscar a delegacia, fazer um boletim. Como eu disse logo no começo, isso é um crime. O crime contra a honra, ele é tipificado penalmente. Então, existe um boletim de ocorrência para ser feito sobre aquilo. Então, você tem que buscar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, colocar os fatos, expor, pegar as telas, imprimir, levar para a prova, e através daquilo ele vai conseguir identificar o IP, porque ninguém consegue ficar no oculto na internet. O que é o IP? É uma identificação da onde está saindo aquela informação. Então, seja por celular, seja por notebook, seja por computador, a delegacia ela consegue localizar aquela informação de quem está repassando aquele tipo de mensagem para ser responsabilizado. Após tudo isso, é importante buscar um profissional do direito, que ele vai demandar uma ação judicial. E ele vai buscar várias vertentes, mas uma delas é uma medida para eliminar essa prática corriqueira, para não gerar um mal maior e assim automaticamente esse agressor ele ter a responsabilidade perante a justiça, perante a lei, perante o juiz, responsabilizada através de uma indenização por todo o dano que ele fez e ocasionou para aquela vítima. Deu para esclarecer, Bárbara? Parece um... Deu para elucidar? Leonara? Sim. Então, nesses casos extremos, eu acho muito importante as pessoas buscarem esse direito, viu? As pessoas normalmente deixam para lá, Bárbara. E hoje o Brasil ele tá muito forte na questão da internet. E eu acredito que essa prática desse cyberbullying, desse bullying aí praticado, Leonara, ele está muito alto aí na questão mundial, o Brasil, né? Sim, Thiago. Uma coisa muito importante que você ressaltou é a questão de pedir ajuda, né? Então, a gente deixa aqui uma orientação aos pais, para que eles também sempre observem o comportamento da criança e do adolescente, porque é possível notar quando há algo diferente, né? A primeira evidência é que eles começam a se isolar, as vítimas começam a se isolar, as vítimas começam a ter um baixo rendimento escolar. Quando criança, dão algumas desculpas aí para não quererem ir para a escola. E no caso do cyberbullying, é importante que os adultos que estão ao redor tenham aí o acolhimento da queixa, porque a gente sempre orienta que os adolescentes e as crianças façam a queixa, né? Contem para os maiores, peçam adulto para os adultos. Porém, eles têm um pouquinho de medo aí das represálias, né? Porque às vezes o pai acaba por tirar o celular, por querer punir. Então, é importante que haja o acolhimento das famílias quando chegar uma queixa e realmente buscar a fundo, como você orientou, fazer as verificações necessárias, né? Bárbara, você tem mais alguma dica? Então, conscientização que você falou é fundamental. Mas olha que interessante, eu também dei uma pesquisada aqui, que entre grupo de meninas, isso eu estou falando no colégio, né, que é mais recorrente, o bullying acontece mais na parte de exclusão social. Então, aquela coisa de panelinha, das meninas deixarem aquelas, por exemplo, que não está com tênis igual, então usa óculos, né? A gente sabe que tem milhões de coisas que as crianças se pegam, e nos meninos é mais recorrente acontecer o bullying verbal e físico, então acaba batendo, chutando, jogando papelzinho na cabeça.
Então, é importantíssimo que nós possamos conversar com as nossas crianças dentro de casa, né? A educação começa em casa, não é só a responsabilidade da escola em si. Então, tem que ter essa coisa de acolhimento, de conversar, é muito importante. Bárbara, você falou um tema muito relevante, que é a atenção dos pais responsáveis sobre aquela criança que alguma brecha ela acaba deixando, né? De que ela está sofrendo a prática do bullying. Ela começa a ficar retraída, ela começa a ficar fechada, ela não quer, às vezes, conversar. Isso não só acontece indo para a escola. Hoje as crianças estão dentro de casa. E, às vezes, ela está sofrendo ali calada, tendo uma prática através das redes sociais do bullying, e os pais devem se atentar com isso, tá? A gente está, infelizmente, com o nosso horário já muito em cima. Eu só queria trazer um ponto muito importante, que a gente falou das crianças, escola, e existe também um tema muito importante da relação do bullying, que é na relação de trabalho, viu, Bárbara? Que, dependendo do bullying praticado, ele pode virar um assédio, e eu já vi muitas empresas serem responsabilizadas pelas práticas de bullying, que são os assédios morais e até de conotações maiores dentro do trabalho, que elas são responsabilizadas financeiramente pela prática daquele funcionário que cometeu aquele ato. Então, uma dica importante: o bullying ele não está só ali na escola, ele pode ser em vários outros lugares, como a gente viu pela internet, ou até mesmo pelo trabalho. Fica a dica para os empresários se atentarem com os seus funcionários pelas boas práticas que vêm no dia a dia e na convivência com os seus colegas. Agora a gente vai para as considerações finais, e eu quero agradecer mais uma vez, novamente, o ILAF de proporcionar a minha participação aqui nesse brilhante bate-papo que tive com a Bárbara, com a Leonara, a Juliana participando, auxiliando na questão dos surdos. Muito obrigado, fico muito agradecido. Eu acho que fluiu muito bem esse tema. Tenho certeza que a gente demoraria aí mais umas 2, 3 horas para começar a concluir alguns temas que a gente teve que passar, infelizmente, por cima. Mas qualquer dúvida, fica o canal do ILAF, o site. Pode mandar para a gente aí as dúvidas e as questões. A gente está disponível aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem aí nos assistindo também. Eu vou passar a palavra agora para a Leonara. Ela vai fazer as suas considerações finais. Bom, eu também queria agradecer por participar, né, dessa live com profissionais excelentes, com uma equipe excelente como vocês. Agradeço muito o convite do ILAF. Nós estamos aí com um tema que é super relevante, né? Enquanto eu sei que nós já estamos com o tempo curtinho, mas eu quero deixar que o bullying ele é realmente uma coisa muito séria, é um assunto muito sério. Se conscientizem, porque ele pode trazer consequências muito sérias, né? Nós, no consultório, nós recebemos muitas crianças e adolescentes que já sofreram agressões. Inclusive, eu tive uma paciente que, por tanta agressões verbais em relação às suas características físicas, né, corporais, ela desenvolveu um transtorno alimentar, bulimia. Então, o bullying traz uma consequência muito séria, né? Então, pais, famílias, façam as orientações necessárias, buscam informações. Como o Thiago falou, deixem suas dúvidas, que na próxima oportunidade o ILAF vai estar respondendo. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Deixa eu também agradecer, porque foi maravilhoso. Deus abençoe a todos. Também amei conversar com vocês. Obrigada, Thiago. Obrigada, Leonara. E a todos vocês que estão nos assistindo até aqui, muito obrigada. Estamos à disposição. Eu aprendi muito, espero que vocês tenham agregado também bastante coisa.
E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Então, estou encerrando agora a nossa live. Tá. Deus abençoe a todos. E ILAF, toda a vida é preciosa. Tudo de bom. Tchau, até a próxima, pessoal.